Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Coração no Tempo. Vocês já pararam para pensar por que as artérias mudam com o envelhecimento? Mas será que essas mudanças faz parte de um quadro normal do envelhecimento? Ou será que isso se torna doença? Eu sou Jéssica Garcia, cardiologista, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema super importante no envelhecimento cardiovascular, a rigidez das artérias. Vamos começar falando das artérias. O que são as artérias? São tubos flexíveis que transportam o sangue do coração para o resto do corpo. Essas artérias, elas têm na sua composição três camadas: a camada interna, a camada média e a camada externa. Essa camada média é uma camada muscular, é uma camada que é responsável exatamente por essa elasticidade, por essa complacência, por esse relaxamento, para receber o sangue que vem do coração e, através dessa camada muscular, ela propele esse sangue para adiante. E isso é o normal, né? É o comum de acontecer. Com o envelhecimento, existem umas alterações na composição dessa artéria. As alterações são relacionadas a colágeno e elastina. Com essas modificações, naturalmente, essas artérias, que quando no indivíduo mais jovem é mais elástica, é mais complacente, ela se torna naturalmente modificada com uma certa rigidez, mas não passando daquele padrão de normalidade. Ela executa suas funções normalmente, transferindo esse sangue do coração para o resto do corpo. Porém, o que é normal e o que é doença? É uma linha muito tênue, gente, é uma divisão assim que às vezes é até difícil de você trazer realmente para o paciente através de exames e tudo, se ele tá, porque muitas vezes é borderline, entendeu? Mas enfim, em termos gerais, ele deixa de ser normal quando essa rigidez, ou seja, essas artérias, elas ficam tão endurecidas que modificam a função dela, que é transferir realmente esse sangue para o resto do corpo. Então, essa função executada anteriormente de forma normal, ela perde realmente um pouco essa fase de transferir esse sangue, essa fase de relaxar, todas essas fases modificadas pela própria composição desse vaso, das artérias. E aí a gente tem a rigidez. Vamos trazer aqui para aquele paciente que envelheceu, mas que em algum momento vai no consultório e diagnostica uma rigidez aumentada. Por que aconteceu isso? A causa mais comum, gente, é quando nós temos os fatores de risco, e são eles, vamos relembrar: pressão alta, diabetes, obesidade, colesterol alto, sedentarismo, cigarro, são causas que de fato se associam àquela rigidez que eu falei anteriormente e causa doença grave. Por que grave? Porque essas alterações estruturais, algumas vezes, são associadas a placas. Essas placas, algumas vezes, são só de cálcio, placas com gordura, mas geralmente a gente tem a associação, e aí nós temos a chamada placa de ateroma. Quando vocês ouvirem falar nisso, é porque vocês sabem que essa placa de ateroma não é coisa boa, porque ela está ali dentro do vaso, muitas vezes obstruindo a passagem do sangue para diante. Então, se ela obstrui, o órgão que iria receber esse sangue já não recebe de uma maneira normal. Então, os fatores de risco que aqui eu citei, eles se unem à alteração estrutural própria do envelhecimento e causam aquela doença que anteriormente ela não existia, porque eram só vasos pouco alterados pelo envelhecimento, a vasos estruturalmente ainda normais, ali borderline, como eu falei,
Mas os fatores de risco, eles podem sim levar essas alterações incipientes, que é aquele inicial, a doença e doença grave mesmo, gente. E o que é que eu quero trazer para vocês? Se existe isso com envelhecimento associado aos fatores de risco, como é que a gente pode prevenir? Nós vamos prevenir tratando os fatores de risco. Então, o sedentarismo, vamos ali para a prática de exercícios físicos. Se o paciente é hipertenso, ok, ele é hipertenso, mas será que ele controla essa pressão? Vamos controlar essa pressão. O paciente é diabético, como é que estão os níveis de glicemia no sangue desse paciente? O açúcar, gente, o açúcar inflama esses vasos. Então, essa rigidez arterial é muito associada a esse açúcar mais alto no sangue, entendeu? Principalmente nesses pacientes que têm a diabetes descompensada por tanto tempo. Então, é aquele paciente obeso. A obesidade, o tecido gorduroso também é um tecido inflamatório. Então, vamos cuidar desses fatores de risco para que a gente tenha a prevenção da doença cardiovascular e principalmente a doença dos vasos, porque esses vasos precisam ser muito bem tratados para que com o envelhecimento a gente tenha uma vida saudável, livre de doença, principalmente doença cardiovascular. Então, se vocês gostaram desse tema, dê o like, comente, compartilhem com alguém que precisa saber dessas informações e deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de escutar, as perguntas que vocês gostariam que eu responda através aqui desse canal. E eu encontro com vocês no próximo vídeo. Até o próximo batimento!